Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2024. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão topo de linha do modelo. Tem teto solar, faróis em LED, sistema de segurança Toyota Safety Sense, com pré-colisão, frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, sensor de ponto cego e tráfego cruzado. No seu interior, bem refinado, com a parte mais clara dos bancos, sistema com ar-condicionado digital 2 zonas e uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis, que saem da parte lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação é em LED, luz de condução diurna, que esse filete vindo até o final do farol, luz de indicação e também acendimento automático dos faróis com sistema comutativo também, e também a parte aqui com canhão de foco projetor de longo alcance. Nos detalhes, como vocês podem ver também aqui, ó, com essa parte azulada no interior e também black piano, para fazer referência que é um carro híbrido. Na parte do para-choque, nós já temos esses vincos que ficam bem pronunciados, e aqui nós temos sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo, nós temos esse detalhe todo em preto fosco, onde fica localizado aqui, ó, a grade inferior com as aberturas na horizontal com detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina em LED. E aqui nós temos um aplique que é na cor do veículo, que é um preto metálico. Mais acima, a sua grade superior já tem todo esse formato aqui trapezoidal, com um detalhe aqui, ó, com uma moldura em cinza metálica e também um prata, que fica bem marcante, e as aberturas de ar aqui com estilo colmeia, com um detalhe também em black piano, com o logo translúcido da Toyota, com um detalhe em azul para fazer referência que é um carro híbrido, onde nós temos localizados aqui os sensores com um sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, e mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Aqui na parte do capô, os vincos que saem da parte lateral terminando aqui na parte da frente, que realmente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo, fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido, que no caso do Corolla Cross, ele utiliza um motor a combustão e 2 motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 flex, com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 3.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta e indireta, e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos que geram 72 cavalos, com um torque de 16,6 kgfm, com força combinada entre os motores elétricos e o motor a combustão, com 122 cavalos, auxiliado pelo câmbio automático Hybrid Transaxle, que no caso não é do tipo CVT com polias, ele já é com as planetárias já interligadas no modelo, fazendo trocas mais suaves, trazendo mais economia de combustível. Mais acima nós temos a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e o motor a combustão, para que você possa ter mais economia de combustível, usar o carro de forma 100% elétrica no trânsito. E o detalhe, ele vai regenerar as baterias quando você pisa no freio ou descendo a serra, para você ter um exemplo, para fazer toda a parte de regeneração
do sistema de baterias e não é do tipo plug-in. Você não precisa ficar preocupado para colocar o carro na tomada para que faça recarregamento. Realmente é um sistema que traz um uso muito funcional, principalmente aqui no Brasil, referente a pontos de recarregamento. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que nessa versão topo de linha, ela é diamantada das rodas, vindo até o centro, a pintura em black piano e o perfil dos pneus 225 50 rodas de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 m de comprimento, vão livre de solo de 16,1 cm, na caixaria de roda esse detalhe aqui todo em preto fosco, com uma saia lateral, parte traseira também, e aí ele dá a volta por todo o carro, isso é bem visível. Aí nós temos aqui, ó, um contorno aqui na parte lateral terminando no capô e um outro contorno com a silhueta e o vinco marcante também ali da segunda porta até a parte da lanterna. A inscrição Hybrid cromado aqui com detalhe para fazer referência que é um carro híbrido, e aqui esse detalhe na coluna A, todo cromado que vai até a coluna C, somente nessa versão topo de linha. O detalhe aqui em preto fosco na parte de baixo do retrovisor, repetidor de seta, rebatimento elétrico, também sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado. Aqui é um acessório genuíno que você pode comprar numa concessionária Toyota, e aqui a cor predominante é preto atitude metálico, assim como as maçanetas, e isso aqui não acompanha o modelo, também é um acessório genuíno da marca. Coluna B com esse detalhe preto fosco, e aqui teto solar, que é exclusivo para essa versão XRX, que é a topo de linha. Na terceira coluna o detalhe aqui, ó, com uma inscrição Corolla Cross, com acabamento em cromado e toda a parte envidraçada com detalhe em preto fosco, esses vincos que ficam bem marcantes aqui na parte lateral, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui do para-choque em preto fosco, com esses vincos aparentes, onde fica localizado aqui o refletor noturno para ajudar na visibilidade, e esse detalhe com esse friso na cor do veículo, fica bem marcante na parte do para-choque. As lanternas, elas saem aqui da parte lateral, terminando aqui na tampa traseira. E o detalhe aqui, ó, toda a moldura em black piano, com a inscrição Corolla Cross, todo o sistema de iluminação aqui é em LED. Na tampa traseira, a gente vê esse vinco bem harmonizando lá na frente do veículo com a grade frontal, a inscrição Corolla Cross, XRX Hybrid e o logo com os detalhes em cromado, em azul também para fazer referência que é um carro híbrido. Nós temos limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e aqui o spray para fazer a limpeza dos vidros. Aerofólio que é integrado na cor do veículo com antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertando esse botão que está aqui ao centro você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem capacidade de 440 litros, por ser um SUV médio, tem um bom espaço para você estar utilizando para guardar algo se necessário, iluminação halógena, os ganchos aqui do lado esquerdo e direito com capacidade de 2 kg para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no porta-malas. Essa esteira você consegue estar puxando aqui para tampar as bagagens se necessário, um nicho aqui do lado esquerdo, direito que você consegue estar utilizando para guardar alguma coisa, e também aqui mais abaixo nós temos o step de uso temporário com roda em laço, kit de ferramentas para você fazer a troca do pneu se necessário. Todo esse acabamento aqui na tampa do porta-malas em preto fosco e também esse detalhe da alça para você fazer o fechamento do porta-malas. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. 4 pontos aqui da lanterna de neblina
traseira, que é um item de segurança bem interessante para trazer mais visibilidade. Falando em segurança, nós temos freios ABS com EBD e IBAS, assistente de rampa, e também freios a disco nas 4 rodas e airbags, são 7 no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 64 centímetros de comprimento, 6 a menos do que o Corolla Sedan, mesmo utilizando a mesma plataforma. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui essa questão do espaço, ó, praticamente de 1 a 2 dedos no máximo aqui. Realmente o espaço é um pouquinho menor do que o Sedan. O teto, ele é preto, com as alças aqui no teto. Também, ó, o detalhe do teto solar traz muita luminosidade aqui no interior, e com essa cor do banco mais clara e todo o interior traz mais requinte para o modelo. Portas revistas somente aqui para o lado do passageiro, o revestimento aqui em couro com essa parte mais lisa, pontilhada, e aqui todos os pontilhados aqui ao centro com essa cor bege. Saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e 2 tomadas USB do tipo C, isso traz mais comodidade para quem vem aqui atrás no modelo. Vou descer aqui para mostrar o restante para vocês. A parte dos bancos, cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço com a opção aqui com 2 porta-copos, isso facilita viajando com 3 ou 4 pessoas, fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança. Isso é um detalhe de segurança interessante também. Puxando essa parte aqui, o banco é bipartido, então você consegue colocar aqui para frente, por mais que você tenha todo o espaço do porta-malas. Caso você queira carregar uma escada, algo, por exemplo, que não coube no porta-mala, você consegue descer as 2 partes do banco. E olha que detalhe interessante. Aqui é o primeiro nível. Se você apertar mais uma vez aqui, você desce. Então você ganha um ângulo aqui para trazer mais conforto para quem vem aqui atrás do modelo. Isso é um detalhe interessante. Revestimento das portas aqui em couro, bem macio ao toque. Aqui já é bem macio ao toque também, com acabamento com plástico mais macio ao toque, com a linha aparente. E esse detalhe bege, e aqui já é cinza com plástico rígido, acionador do vidro elétrico com a função auto-dial, sobe com um toque só, e uma segunda opção de porta-copos com alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla Cross. Aqui do outro lado, esse botão vermelho para você acionar o carro para encontrar de uma maneira mais fácil no estacionamento, ele vai soar o alerta, e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através de Smart Entry. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, somente no banco do motorista, que conta com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a altura da inclinação das pernas, regular a altura do banco, e aqui você regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto. A inscrição Corolla Cross, fazendo referência que é um carro híbrido, e aqui a abertura do tanque de combustível, que são de 36 litros, e o polêmico freio de estacionamento no pé, que é da mesma forma como no Prius ou como muitas minivans nos Estados Unidos. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Cross XRX Hybrid 2024. Uma tela digital de 7 polegadas com a inscrição Corolla Cross. Vocês notem que a gente não escuta o barulho quando dá partida no carro. Quando ele tem a bateria aqui carregada, então o carro fica silencioso. Ele está no modo elétrico aqui dentro do estacionamento. Isso realmente é bem interessante e traz essa comodidade no interior do veículo. Isso é um detalhe bem interessante nesses carros de modelos híbridos. A multimídia é de 9 polegadas com sistema Harman Kardon, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, 4 botões físicos aqui ao lado. Nós temos uma tela touchscreen, apertou na parte de mídia AM, FM, USB, parte com Bluetooth, projeção de tela. Você tem as opções, basta clicar aqui, você escolhe também. Aqui o detalhe, com o telefone, clicou aqui, ele já vai fazer o pareamento com o seu smartphone via Bluetooth para fazer conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, que é sem fio, não precisa fazer a conexão ali com USB. Isso é bem interessante, parte com projeção de tela, informações do veículo. Por ele ser um veículo híbrido, o motor a combustão no momento não está ligado, mas se ele tivesse ligado, ia mostrar aqui os gráficos regenerando a parte de baterias referente ao modelo híbrido. Informações de rota
com velocidade média, o tempo percorrido e quanto você tem de autonomia de combustível, e também aqui ó, a parte com consumo combinado e até a parte de regeneração de energia aqui no modelo. Isso é bem interessante nessa parte do veículo híbrido. Configurações aqui que você consegue fazer sobre os dispositivos, equalização de som e equalização aqui, aliás, configuração referente ao sistema que você consegue utilizar. É uma multimídia bem intuitiva ao toque para você fazer a utilização. Console central com detalhe em black piano, essa parte prata, ar-condicionado digital, 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista, com ar quente, ar frio, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, aquecedor do vidro traseiro, fluxo do ar-condicionado que você consegue aumentar e diminuir, saídas aqui com o banco traseiro que você consegue estar ligando aqui, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora. E aqui nós temos onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. Partir daqui através do botão Start Stop, um detalhe em azul para fazer referência que é um carro híbrido. Nós temos aqui também um detalhe com a tomada USB para fazer recarregamento de celular e essa base aqui para você fazer o espaço aqui com o uso que você necessitar. Todo detalhe aqui é prata e também um detalhe em bege aqui em volta da parte do console central, onde nós temos o câmbio que é do tipo Hybrid Transaxle, como eu falei para vocês, ele não tem as polias do modo CVT. Aqui o detalhe com a opção Drive Mode ou EV Mode, você consegue colocar no modo 100% elétrico, como é o caso que eu estou fazendo aqui agora, ou mudando o modo aqui para poder colocar no modo econômico ou alternar entre os motores a combustão e parte elétrica. Aqui nós temos o detalhe com o sistema de tração e estabilidade do modelo para você ligar e desligar quando você deseja. Todo esse detalhe em black piano e prata. Aqui ó, mudando para a câmera de ré, nós já temos aqui as linhas aqui dinâmicas que não tem o ângulo quando você esterça o volante, apenas aqui as linhas de distanciamento. Descendo aqui para o modo drive, você não tem as trocas aqui para o modo manual. Você consegue descer aqui ó, para o modo B. Isso quando você está descendo a serra, um exemplo, você consegue colocar nesse modo B para regenerar o sistema de baterias do modelo. Isso é bem interessante. Quando você está descendo a serra toda ali, ele está fazendo todo a parte de recarregamento de baterias. Isso também é bem interessante. Falei para vocês também que o carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com um alerta de proximidade. Então ó, ele vai aparecer aqui a parte traseira no sensor de estacionamento, sensor de tráfego cruzado, quando o carro parte aqui na lateral, vai aparecer no painel e também na multimídia, por isso que ele está apitando aqui agora para avisar esse detalhe do tráfego cruzado lá atrás. Isso são detalhes bem interessantes aqui no modelo. 2 porta-copos aqui, nós temos também descansa-braço com a opção aqui em couro, que você consegue puxar aqui para frente, colocar aqui um pouco mais para trás se necessário. E aqui no seu interior, uma tomada 12 volts e esse espaço que você pode utilizar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, todo esse detalhe pontilhado, assim como aqui ao centro, vindo mais acima, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com opção do espelho, puxou aqui, acende a iluminação no teto, que é halógena, tanto do lado do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir um reflexo de um farol vindo com um carro atrás de você à noite. Isso é um item de segurança interessante. Aqui você consegue estar ligando e desligando o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova no veículo, não vai disparar o alarme. Aqui a parte para poder estar ligando a iluminação no teto, que é halógena, para fazer a abertura aqui do teto solar, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que tem também aqui ó, o detalhe com o sistema anti-esmagamento. Então você não vai ter uma parte da mão ali esmagada, um exemplo. Parte aqui também para poder estar fechando com essa persiana para tampar a luminosidade, caso você deseja. Revestimento aqui da parte do painel bem macio ao toque, com a parte aqui com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, com um detalhe em preto fosco. E aqui nós temos essa parte em prata no difusor do ar-condicionado, com um detalhe em black piano, alto-falante ali no sistema de som na parte do painel. Os comandos aqui da porta do motorista são todos iluminados, 4 vidros com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Esse botão você aciona aqui para fazer o rebatimento elétrico, ele aciona na chave. Agora ele ligou o motor,
Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele está regenerando o sistema de baterias, então ele vai mostrar o fluxo de energia aqui, ó. Olha como realmente fica bem bacana. Parte do painel aqui com o ajuste do facho do farol, por ser um SUV médio, você consegue colocar para cima ou para baixo, e aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Ele tem farol alto e baixo comutativo, isso é bem interessante à noite. Tá tudo escuro, ele mantém no farol alto. Veio um carro na sua direção, ele abaixa o farol automaticamente, passou o carro por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso traz muita segurança também ao dirigir. Aqui nós temos mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, volante multifuncional com esse acabamento em couro, com uma linha aparente. Aí nós temos aqui os comandos referente ao computador de bordo que você consegue fazer ali na tela digital de 7 polegadas, comando de som, comando de voz e atendimento de telefone celular via Bluetooth. Do outro lado aqui, um modo referente à estação de rádio, as músicas ou as estações que você consegue estar pulando. E aqui nós já temos referente ao sistema Toyota Safety Sense. Esse aqui você consegue manter ativado o ACC, que é o sistema de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a 100 km por hora e o carro à sua frente diminuiu a velocidade a 80 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança quando você está despercebido no trânsito. Esse outro botão já faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Se você manter ele ativo, você não dando seta para o lado direito ou esquerdo, ele vai te dar um alerta sonoro e também visual, para que você permaneça na faixa de rodagem. E ele tem também sistema de centralização de faixa, então ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem. E se você ficar sem a mão ao volante ali, ele vai dar um alerta para você colocar a mão ao volante, pois ele está percebendo que você está saindo muito da faixa de rodagem. Esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão. Você mantendo ele ativado, ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. E numa situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida evasiva para sair daquela situação de risco, ele vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança interessante também e o mais importante do carro. E ele tem também sistema de oscilação ao volante. Quando você está com muito sono, com muita fadiga ao dirigir, ele vai perceber que você está oscilando, ele vai aparecer uma xícara de café ali no painel para falar, ó, você está com sono, para um pouco, descansa, para não ter um acidente na estrada. Também é muito interessante. Parte do painel que eu vou mostrar para vocês, ó, é uma tela de 7 polegadas em TFT aqui ao centro. Aqui já são analógicos, e nós temos um medidor aqui referente a parte de carga de baterias. Aqui do outro lado o medidor do tanque de combustível, que são 36 litros, e um medidor aqui referente à temperatura do motor. Temos um painel digital, relógio, indicador de câmbio, temperatura exterior. Aqui nós temos odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, média do veículo, quanto que você está rodando com o tanque de combustível ou autonomia, marcando ali, ó, 149 km que eu tenho ainda de autonomia aqui no veículo. Colocando a setinha aqui para baixo, modo de economia no veículo para você fazer o acompanhamento. Para o lado direito, nós já temos sistemas de segurança para você ligar ou desligar aqui no modelo. Para o lado direito, mais uma vez, uma rádio informativa aqui com as estações ou o aplicativo que você está utilizando música. Para o lado direito, mais uma vez, referente a sistema de viagem aqui, que ele vai dar todo o parâmetro entre distância e o tempo decorrido. Para o lado direito, mais uma vez, todas as configurações gerais que você tem no veículo aqui e até o BSM, ó, sensores de ponto cego e sensores de tráfego traseiro. Colocando para o lado direito mais uma vez, todas as mensagens que são importantes vão aparecer aqui nessa tela. E um detalhe que muitos me perguntam aqui, nós estamos no modo 100% digital. E aí eu consigo colocar aqui, ó, nas configurações, e coloco aqui mais abaixo, ó, configurações gerais, tipo de medidor. Aí eu consigo colocar de forma analógica aqui, porém digital. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross XRX Hybrid 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo
até o seu final. É fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal. Chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Sebastião dos Santos, da cidade de Betim, lá em Minas Gerais. O segundo salve de hoje vai para Ian Marques, da cidade de Carnaval, lá no Ceará. O terceiro e último salve de hoje vai para Tiago Furtado, que não mencionou a sua estado nem a sua cidade. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, o sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!